Olá! Está preparado, está preparada para ser tocado e tocada novamente por uma carta que Jesus enviou para o seu coração hoje? Abra o seu coração, sinta a presença, sinta a unção, sinta o toque. Deus quer falar consigo através desta carta, onde eu apenas sou a mensageira. Ele não se enganou na morada. Ele enviou a carta para a pessoa certa. Não é uma carta escrita, mas é uma carta audível, onde você está a ouvir agora a voz de Deus através da minha vida e tudo aquilo que Ele tem para falar ao seu coração, para que você deixe de estar posicionado num lugar que não é seu, num engano religioso, numa frieza espiritual, mas que o fogo do Espírito possa arder em seu coração e que você queime de amor pelo noivo. E eu quero falar de você como noiva, como noivo. É isto que Deus colocou no meu coração. Eu quero partilhar esta carta, de amor, este amor nupcial pelo Senhor, que não é o mesmo que o amor entre uma noiva e um noivo em um relacionamento humano. É um amor divino, puro, genuíno e verdadeiramente satisfatório, que vai fazer você deixar de mendigar afeto, mendigar migalhas da palavra, migalhas de tempo, e você vai ficar saciado e saciada com este amor. Eu tive um encontro com o Senhor veio ao meu encontro e me tocou naquele dia e me falou palavras que talvez sejam estranhas para você, mas foram as palavras que me levaram a deixar muita coisa para trás, a largar coisas que eu amava fazer, mas que não fazia sentido nenhum eu as continuar a fazer, porque só iria continuar a prejudicar-me. Ouvi muitos conselhos daqui, dali, de pessoas que eu olhava e que para mim também não eram um exemplo, também não me convenciam, porque quando o Espírito Santo está, é o próprio Espírito Santo que convence. Este encontro que eu tive pessoal com o meu amado, ele me tocou com um amor inefável, inigualável e ministrou palavras profundíssimas de amor e derramou uma unção sobre a minha cabeça, da qual eu nunca vou esquecer. Promessas que ele me fez, coisas que me chamou para fazer e me orientou também para as falar. E este é um amor divino, puro, genuíno, verdadeiramente satisfatório. No entanto, no Antigo Testamento, Deus usa repetidamente, até inclusive, esta imagem quando fala do seu povo, da aliança. Ele se refere a eles como sua noiva. E foi estas palavras que o Senhor me falou quando me chamou. Ele disse-me: eu venho a ti, minha noiva. E eu nunca tinha ouvido alguém me chamar de noiva. Eu nunca tinha ouvido alguém me chamar de noiva. Eu nunca tinha lido essa palavra nas Escrituras Sagradas. Eu nem sabia do que é que Deus me estava a falar. Só depois é que comecei a mergulhar nas Escrituras. Então, é isso que eu quero falar com esta carta, esta mensagem que Deus tem para o seu coração. Deus se refere ali ao povo da aliança como sua noiva e amada, e até mesmo como sua esposa. Em Oséias 2,19 diz: eu te desposarei comigo para sempre. Isaías 62,5: assim como o noivo se alegra com a sua noiva, assim também o seu Deus se alegrará em você. Isaías 54,5-6: o teu Criador é teu marido, o Senhor Todo-Poderoso é o seu nome. O Senhor te chamará de volta como se fosses uma esposa abandonada e angustiada em espírito. No Novo Testamento, nosso Senhor Jesus se autodenomina o noivo, que está em Mateus 9,15. E o apóstolo Paulo fala dessa oferta incompreensível, mas muito real, do amor de Deus, a aliança matrimonial de Cristo com a sua igreja. Por essa razão, o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua esposa e os dois se tornarão uma só carne. Este é o grande mistério, mas que eu falo a respeito
de Cristo e da Igreja. Está escrito em Efésios 5:31. No livro do Apocalipse também lemos sobre a noiva do Cordeiro e o seu significado especial para o fim dos tempos. Esse período que já começou trará o dia do qual se diz: alegremo-nos, regozijemo-nos e demos-lhes glória, pois chegou o casamento do Cordeiro e a sua noiva se preparou. Bem-aventurados aqueles que são convidados para a ceia das bodas do Cordeiro. Isto está em Apocalipse 19:7-9. Apocalipse 21:9 diz: venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Que declarações maravilhosas das Escrituras Sagradas. Este amor por Deus Pai, Nosso Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo evocou em mim, realmente me deu uma revelação mais profunda de Deus. Através do amor nupcial de Jesus, eu encontrei a chave para o coração de Deus, a maior felicidade imaginável. Desde que recebi essa chave para o seu coração, tenho tido o privilégio de viver com Jesus como meu esposo. Os segredos do seu amor e sofrimento me foram revelados de uma forma avassaladora. Eu tenho sido capaz de ajudar muita gente, jovens, crianças, homens, mulheres, e graças ao Senhor que me tem dado filhos e filhas espirituais para entrar neste amor por si mesmos. Eles próprios são atraídos para este amor. É-me permitido, através deste amor, eu entoar canções e eu não esgoto o meu amor por ele. Toda a eternidade não será suficiente para compreender as alturas e profundezas do coração divino, que é o próprio amor. Eu quero poupar agora a muitos todos os anos de busca e o tempo que perdi como resultado de vários avisos. Inegavelmente aqueles que me alertaram acreditavam em Jesus, mas não conheceram, ou seja, muita gente que acredita em Deus, acredita em uma religião, mas não conhecem o segredo da noiva do Cordeiro, o segredo do primeiro amor por Jesus. É claro que é necessário ter cuidado para que o amor nupcial não seja misturado com os elementos da alma e dos impulsos reprimidos. Como estudei psicanálise, estou bem ciente desses perigos, mas por esta mesma razão posso afirmar: o primeiro amor, o verdadeiro amor nupcial por Jesus, não tem nada a ver com isso. Ele está firmemente enraizado no arrependimento, o que significa ver seus pecados, lamentá-los e romper completamente com eles. Esta tem sido a minha experiência e também a experiência de outras pessoas. O amor genuíno, puro e ardente por Jesus nasce da contrição e da experiência por seu perdão, como demonstram as Escrituras Sagradas na história da grande pecadora que passou a amar o seu Salvador com profunda devoção. Lucas 7:47. E esse amor é um dom divino da graça. Posso testemunhar que a descoberta do amor nupcial por Jesus marcou um ponto de virada na minha vida. Esta relação pessoal e amorosa com Jesus me ajudou a conhecê-lo cada vez mais profundamente. Assim encontrei tudo o que havia procurado em vão nos anos anteriores. Procurei em tantos lugares, mas não encontrei. Eu só encontrei nele. E infinitamente mais do que eu procurava, eu encontrei este amor surreal. O objetivo desta carta é descrever para você o que significa ser uma noiva de Jesus Cristo e ter um relacionamento de amor nupcial com Jesus. Mostrar quem é chamado para isso e como confirmar tal chamado. Por isso eu oro para que o Senhor possa levar esta carta às mãos
e aos ouvidos daqueles que o buscam, daqueles que o querem, daqueles que Ele está a chamar, o noivo celestial, que Ele também alcance aqueles e aquelas que nunca ouviram falar da realidade e da singularidade do dom que Deus preparou para nós em seu amor. Acredite, é no seu amor. A festa das bodas do Cordeiro é o casamento, é o objetivo de uma noiva com o seu noivo. E todos os pensamentos, conversas, começam a girar em torno do dia em que finalmente vão estar unidos para sempre. Enquanto se preparam para aquele grande evento, eles são tomados por uma sensação de alegre expectativa. Será a realização do seu mais profundo anseio para as suas vidas. No entanto, essa ocasião terrena é apenas um pálido reflexo daquele grande evento chamado Casamento do Cordeiro, que Jesus celebrará com a sua noiva no céu, em meio a uma alegria e um esplendor indescritíveis. Desde o início, todos os planos e propósitos eternos de Deus foram direcionados para este objetivo. E agora, na era pré-anticristo, o início do fim dos tempos, estamos nos aproximando rapidamente deste evento glorioso. Por isso, o Senhor mandou esta carta para o seu coração, para que você esteja preparado e preparada. O clímax das trevas, o casamento do Cordeiro, que pensamento maravilhoso, concebido no coração do nosso Deus, supera toda a compreensão humana e ainda assim é revelado a nós em sua palavra. Que nunca o tomemos como garantido, mas que sejamos sempre renovados com um sentimento de admiração e maravilhados, de maravilha. Em todo o mundo, aqueles que amam Jesus estão-se a preparar como o termo noiva de Jesus Cristo ou noiva do Cordeiro denota um grupo inteiro, segue-se que cada indivíduo está cheio do primeiro amor, o amor nupcial por Jesus, o Cordeiro de Deus. As Escrituras se referem a eles quando dizem bem-aventurados aqueles que são convidados para a ceia das bodas do Cordeiro. As palavras são insuficientes para captar a glória do casamento celestial. Não dá para explicar. Como podemos perceber esta descrição? Apocalipse 19:6. Então ouvi o que parecia ser uma grande multidão. Você consegue imaginar? Então ouvi o que parecia ser uma grande multidão, como o rugir de águas turbulentas e como fortes trovões gritando: Aleluia! Pois nosso Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Alegremo-nos, regozijemo-nos e demos-lhe glória, pois chegou o casamento do Cordeiro e a sua noiva se preparou. Aleluia! Você consegue imaginar que evento extraordinário, que júbilo inexprimível encherá os céus. Isto vai encher os céus quando a festa do casamento do Cordeiro começar, após milhares de anos de espera. Este dia finalmente chegou, porque a condição foi comprimida. A noiva está completa em número e maturidade espiritual. Jesus deu a sua noiva para que esses primeiros frutos da humanidade, agora libertos do poder do pecado, pudessem refletir o seu Criador. A alegria do Pai será indescritível quando vir o resultado do sofrimento do seu Filho. A noiva, um grupo de pecadores transformados à imagem e semelhança do Filho por meio da sua morte sacrificial no Calvário. Quem pode medir a alegria do Filho ao apresentar a sua noiva ao Pai? A noiva maravilhada com a visão de seu noivo e Senhor Celestial cairá e o adorará, mas ele a levantará ao seu lado e a apresentará adornada com ouro mais fino, como está em Salmos 45:9, porque a sua fé e o seu amor foram refinados no fogo da tribulação. Agora brilhem como ouro, com brilho e resplendor, como um triunfo do ato da redenção de Jesus. A noiva é conformada
à sua semelhança, refletindo a sua beleza, o seu esplendor e pureza celestiais. Ela venceu porque lavou o seu manto repetidamente no sangue do Cordeiro. Apocalipse 7:14. E permitiu que o castigo e o sofrimento fizessem a sua obra transformadora nela. Agora ela é elevada a uma dignidade celestial ao lado dele. Quem pode reconhecer a pecadora em uma noiva como está, vestida majestosamente com um manto branco e usando a coroa da justiça? Ela tem o privilégio de celebrar o casamento com o Rei dos Reis, compartilhar o seu trono, Apocalipse 3:21, e até mesmo governar com ele sobre as nações, Apocalipse 26. Não ficará todo o céu cheio de canções gloriosas, de alegria e adoração por aquele que trouxe este dia, Jesus. O brilho celestial repousará sobre a noiva de Cristo, vestida com esplendor. Querubins e serafins apressem-se em prestar-lhe homenagem. Todo o céu contempla com admiração a noiva, tão pura e adorável, saudando-a com reverência, e agora reflete a beleza de Deus. Mas a noiva só tem olhos para Jesus, seu amado, deleitando-se com o seu rosto. A sua alma está cativada. Ela contempla à vontade esta visão tão adorável, perdida em adoração, admiração e louvor. Todos os seus anseios estão realizados. Jesus, fonte de toda a beleza, glória do céu, deleite do Pai e da sua noiva e da noiva, a própria essência do amor. Até hoje, ele carrega as cicatrizes das suas feridas, os sinais do seu amor e do seu sofrimento pela nossa redenção. Elas são a sua maior distinção, pois falam do seu amor por nós, um amor que está disposto a ser ferido por nós, pecadores, até os dias de hoje. E não apenas uma vez, há muito tempo, durante a sua paixão, ele continua a nos amar, apesar de tudo o que tem de suportar dos filhos dos homens. Assim, para a multidão nupcial, as primícias, as feridas de Jesus são o selo do seu amor sofredor, que foi vitorioso. Elas declaram que Jesus triunfou. Aqueles que andavam no pecado e nas trevas estão sendo transformados em pessoas de luz e amor. O amor de Jesus tem poder sobre tudo e sobre todos. Ele foi vitorioso em sua vida terrena, quando diante da calúnia e da desgraça continuou a amar e até deu sua vida por nós. Seu amor também será vitorioso no fim dos tempos, quando o mundo estiver cada vez mais dominado pelas forças do ódio, e a noiva, aqueles comprados dentre os homens e oferecidos como primícias a Deus e ao Cordeiro, como está em Apocalipse 14:4, será a primeira a manifestar essa glória. Seu amor triunfou. É isso que o casamento do Cordeiro declara. É a festa suprema do amor e, portanto, da alegria transbordante. Pois aqui se celebra o amor verdadeiro, o amor misericordioso, gracioso e que tudo perdoa. Este amor reina no céu, a cidade de Deus, encantando a todos. O amor nada além do amor irradia de Jesus, enquanto ele se senta com a sua noiva na festa de casamento, brilhando como o sol em seu amor. Ele caminha com a sua noiva ao longo das ruas douradas da cidade de Deus, que o próprio Pai construiu e que o Filho uma vez deixou por amor a nós. Assim o céu contempla com amor a expectativa cada noiva de Cristo. Cada uma delas ajudará a acelerar o dia que, após milhares de anos, o casamento do Cordeiro poderá finalmente começar, porque o número e a maturidade espiritual dos convidados do casamento estão completos. O amor nupcial por Jesus é um segredo feliz para você, que o carrega em seu coração, como uma noiva terrena que encontrou alguém que não apenas ama, mas a quem ela também ama, tendo passado a vê-lo como o mais digno de amor. Ela conquistou o seu coração completamente,
Seu único desejo é compartilhar as preocupações mais íntimas dele. O amor humano, mesmo que seja genuíno, nunca pode ser mais do que uma pálida sombra do verdadeiro amor nupcial entre uma alma e o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse amor divino é indescritivelmente mais profundo e ardente, é verdadeiramente a pérola do grande valor, o tesouro escondido no campo. Nenhum preço é alto demais para obtê-lo. Aqueles que anseiam por este amor o encontrarão se o buscarem de todo o coração, pois Deus disse que ele seria encontrado por todos aqueles que o buscassem de todo o coração. Jeremias 29:13. E por implicação, esse amor nupcial, embora Jesus governe o mundo inteiro junto com o Pai, carregue milhões e milhões de pessoas em seu coração, seu amor especial é reservado para a sua noiva. E ele anseia pelo amor dela em troca. E isso não tem nada a ver com emocionalismo. O amor de Jesus é algo muito real e sem sentimentalismo. Ao mesmo tempo é inexprimivelmente caloroso, fervoroso, eterno. E assim também é o amor que ele inspira em sua noiva. Muitas vezes são os jovens que experimentam que Jesus os inflama com o seu amor, as crianças, de modo que seus corações se inflamam de amor somente por Ele. Cheios de expectativa, eles ouvem atentamente o chamado dele, um sinal de que o seu coração realmente os deseja pessoalmente, assim como fez comigo. E assim, ao longo dos tempos, inúmeras pessoas são desafiadas pelas suas palavras. Salmo 45:10. Ouça, ó filha, considere e preste atenção. Esqueça o seu povo e a casa do seu pai. O rei está encantado com a sua beleza. Encontre-o, pois ele é o seu Senhor. Jesus tem muitas maneiras de responder ao desejo secreto de uma alma para que ela saiba, sem sombra de dúvida, que amar a Jesus significa possuir o tesouro mais precioso do céu e da terra e dar a Ele tudo de si em troca como um sacrifício. Tudo de mim para Ele é o lema de uma noiva de Jesus. Pois ou você ama Jesus com um coração indiviso ou o ama de verdade. É por isso que os jovens que experimentam o amor nupcial muitas vezes se sentem movidos a abandonar e a sacrificar tudo. Eles são compelidos a entregar ao Senhor todos os outros desejos, incluindo o desejo até às vezes de casar e de ter filhos, entram no celibato. Se Ele estiver claramente chamando-os para isso, eles querem que o Senhor possa se deleitar em sua noiva, em seu amor. Eles têm olhos e ouvidos apenas para Ele, seus pés os guiam, seus pés guiam os nossos passos. Suas mãos são rápidas, nossas mãos, as mãos dessas pessoas são rápidas para servi-lo. Suas línguas nunca se calam em declarar o seu amor por Ele com mais expressões. O seu amor está sempre em seus lábios. Muitos escolhem ser solteiros porque querem viver exclusivamente para agradar ao Senhor. Como diz a Escritura lá em 1 Coríntios 7:32, por causa do seu grande amor, Jesus pode esperar que estejamos dispostos a renunciar ao casamento e aos filhos em resposta ao nosso chamado por amor a Ele. Da mesma forma, Ele pode esperar que os pais liberem seus filhos para o serviço, ou Ele pode exigir de seus seguidores um sacrifício diferente, a oportunidade de estudar na universidade, a carreira, a renda, posses, qualquer outra coisa que seja clara. Tudo por amor a Ele. Jesus é um noivo real e não só é digno de tais sacrifícios, mas que recompensa seus discípulos 100 vezes mais em troca. Falando por mim mesma, bem como por filhos e filhas espirituais que fui adquirindo e muitos outros, e família e tudo mais, posso testemunhar que em Jesus, nosso novo noivo celestial, encontramos a resposta para todos os nossos anseios. Quantas vezes cantamos: o Senhor é a minha herança, meu prémio, minha maior alegria. Não trocaríamos nosso maravilhoso chamado como noiva de Cristo por nada deste mundo. No entanto, há um mistério em tudo isto, como o próprio Jesus indicou. Mateus 19:12. Outros não se casam por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar este ensinamento
que o faça. O apóstolo Paulo, e depois dele, muitos outros na história da Igreja em particular, até São Francisco de Assis, são exemplo de como o amor nupcial também envolve os homens, influenciando toda a vida, de modo que todo o raciocínio humano seja submerso na loucura do amor. Por esta razão, eles escolheram permanecer solteiros. Em sua primeira carta à Igreja de Coríntio, Paulo deixou também muito bem claro o que significava para ele ser completamente livre para o seu Senhor e noivo, que lá está em 1 Coríntios 7. Eu preferia que todos vocês fossem como eu. Agora, aos solteiros e às viúvas, digo que seria melhor para vocês continuarem a viver sozinhos como eu. Quando Paulo recomendou o estado de ser solteiro, mencionando as suas vantagens para o cristão, ele acrescentou que isso não era uma ordem do Senhor, mas uma opinião pessoal. Acho que é melhor para o homem permanecer como está. Você é solteiro, então não procura uma esposa, uma mulher solteira ou virgem que se preocupa com a obra do Senhor, porque quer se dedicar tanto em corpo quanto em espírito. Estou dizendo isso porque quero ajudá-lo. Quero que vocês se entreguem completamente ao serviço do Senhor, sem qualquer reserva. Portanto, o homem que se casa faz bem, mas aquele que não se casa faz ainda melhor. Isto está escrito em 1 Coríntios 7, 26 ao 38. Agora, há também pessoas casadas cujos corações estão inflamados com o primeiro amor por Jesus, pelos evangelhos. Sabemos que várias mulheres casadas também eram completamente dedicadas a Jesus, elas cuidavam das suas necessidades, ministravam a ele com os seus próprios recursos e não se importavam com a vergonha que sofriam ao acompanhá-lo em suas viagens pelo país. Elas queriam passar o máximo tempo possível na presença daquele que amavam. Algumas delas até ficavam ao lado dele, a mãe junto à cruz. Elas prepararam os aromas, os perfumes para o seu sepultamento e assim se tornaram as primeiras mensageiras da sua ressurreição. Entre as mulheres mais notáveis da história da Igreja estavam mulheres casadas que amavam o Senhor com um amor nupcial. Havia, por exemplo, a Madame Guyon, uma francesa do século XIV, cujos escritos têm abençoado pessoas até hoje, totalmente dedicada ao Senhor. Ela, ao mesmo tempo, cumpria as suas responsabilidades familiares de maneira exemplar. O seu profundo amor por Jesus lhe deu força para perseverar nas circunstâncias mais difíceis, incluindo a perseguição. Há muitos homens de família que amaram Jesus acima de tudo e dedicaram suas famílias a Ele, e muitas vezes aqueles que descobrem o amor nupcial mais tarde na vida amam a Jesus de maneira especialmente profunda. Assim, a noiva de Jesus é composta por pessoas de todas as classes sociais, origens, faixas etárias. Seja qual for a nossa situação, podemos amar a Jesus. Não há nada que nos impeça. A noiva de Cristo, o amor de Jesus é incomparável. A noiva de Cristo encontrou nele aquele a quem foi dado todo o poder no céu e na terra. Aquele com uma capacidade de amar como nenhum noivo terreno jamais poderia amar. Aquele que é o próprio amor eterno. A noiva encontrou em Jesus um amor fiel, um amor que nunca cessa. Embora o noivo terreno prometa no altar ser fiel à sua noiva e a noiva prometa o mesmo a ele, há tanta infidelidade conjugal e divórcios. Mas Jesus, o noivo celestial, que também é chamado fiel e verdadeiro, está em Apocalipse 19:11, será fiel à sua noiva. Ele nunca abandonará. O amor do noivo celestial é imutável nos bons e nos maus momentos. Mesmo quando a noiva entristece o seu noivo com os seus pecados, Jesus continua a amá-la. Isso constantemente evoca uma sensação de admiração nela, pois poderia haver um contraste maior? Jesus Cristo, o noivo celestial, é sem pecado, puro. Ele é dotado de poder e glória, dignidade e majestade. Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e para a sua noiva ele escolhe um ser humano desfigurado pelo pecado. Esse amor não pode ser encontrado em um noivo terreno. Que homem escolheria uma noiva ou um noivo que não sejam atraentes e com muitas qualidades negativas? No entanto,
para sua noiva, Jesus, o mais belo e puro de todos, o Filho de Deus, escolhe seres humanos, pecadores e pouco atraentes, cuja toda a inclinação é má desde a infância e nos quais não há nada de bom. Em seu próprio cargo ele pagou a pena por nossa maldade em seu amargo caminho da cruz. Quão grande deve ser o seu amor por sua noiva, particularmente em seu pecado e miséria. A noiva de Jesus descobre quem é o seu noivo. Amor, nada além de amor, e cheio de compaixão por nós em nossas fraquezas. Ele é muito mais paciente connosco do que o noivo terreno. Jamais seria com a sua noiva. Como noivo celestial, ele é poderoso, libertador, que venceu o pecado e a Satanás na cruz do Gólgota. Mesmo que a noiva esteja presa nas garras de Satanás, com correntes de pecado, aprendendo, ela pode apelar para Jesus Cristo, o príncipe da vitória, ressuscitado e vencedor de Satanás, e ela experimentará a libertação. Apesar dos fracassos e derrotas, sua vida é marcada pela vitória. O amor de Jesus garante-se enquanto a noiva não decidir por conta própria separar do seu noivo. Ele dará forças para permanecer fiel a Ele até ao fim. Jesus é o perfeitor. Ele conduzirá a sua noiva até à meta da glória. A diferença entre um relacionamento nupcial humano e o relacionamento da noiva de Cristo com o seu noivo celestial se tornará especialmente evidente na morte. O amor humano, mesmo o mais profundo e belo da sua espécie, é limitado a esta vida. A morte nos separa daqueles que amamos. Para uma noiva de Cristo Jesus, no entanto, a comunhão amorosa que ela desfruta com o seu noivo não termina com a morte. Ela experimenta que é sua e pertence a Ele. O amor a une a Ele na morte e após a morte. Durante a sua experiência terrena, ela estava unida a Ele apenas pela fé, muitas vezes sem sentir nada da sua proximidade, mas após a morte ela receberá uma nova e perfeita união de amor com Jesus. Ela terá permissão para vê-lo face a face, sentar-se com Ele na festa de casamento e governar as nações com Ele a partir do seu trono. Sua presença a encherá continuamente de alegria, será a realização do seu desejo mais profundo. Estar unida com Jesus por toda a eternidade, a maior alegria inimaginável. Assim, após a morte, quando uma noiva perdeu a sua noiva, noivo ou esposo ou seu marido, eles estão separados. A união de uma noiva de Jesus com o seu noivo celestial será inexprimivelmente mais maravilhosa e eterna. Ela verá o seu noivo vindo até ela. Sua recompensa com ele, como diz na Escritura, lá de Apocalipse 22:12, para recompensá-lo por tudo o que ela sofreu por sua causa. Não é difícil imaginar que entre festas celebradas no céu haverá festas da colheita e festas com recompensas. Cada sacrifício e ato de dedicação semeado aqui por sua noiva dará frutos celestiais. Jesus lhe mostrará a maravilhosa colheita que resultou dos sofrimentos que ela suportou com ele e por ele, os momentos em que ela confiou nele na noite espiritual mais escura, seu eterno e novo arrependimento, os caminhos de humildade que ela escolheu trilhar, os sacrifícios motivados pelo amor por ele e a desgraça que ela suportou por causa dele, todo o amor que ela demonstrou a ele e aos outros, incluindo seus inimigos, é transformado por Jesus em glória, que ele agora lhe confere nas palavras do salmista. Aqueles que semeiam em lágrimas colherão com cânticos de alegria. Aquele que sai chorando, levando a semente para semear, voltará com cânticos de alegria, levando consigo os feixes. Nós somos uma noiva digna do Rei. Jesus ama tanto a sua noiva que planejou algo inexprimivelmente maravilhoso para ela, e levada a uma dignidade celestial ao seu lado, ela refletirá a sua glória por toda a eternidade, sendo até mesmo conformada à sua semelhança, como diz a palavra de Deus. Aqueles que Deus conheceu antemão também predestinou para serem conforme à imagem do seu Filho. Aqueles que chamou também justificou. Aqueles que justificou também glorificou.
se tal afirma-se, isto está em Romanos 8:29. Então esta afirmação está na Bíblia. Se esta afirmação não estivesse na Bíblia, nunca a deixaríamos sair dos seus lábios. Mas por mais incríveis que sejam estas palavras, elas expressam o amor de Jesus. Ele pode nos transformar à sua imagem, porque pagou o preço total pela nossa redenção. Durante a sua vida terrena, particularmente lá no Getsemane, do Getsemane ao Calvário, ele sofreu imensamente. Parecia não haver fim para o seu sofrimento. Jesus teve que suportar continuamente novas agonias no corpo, na alma e no espírito. Muitas vezes ele esteve perto da morte antes de clamar na cruz: está consumado. Mas se os sofrimentos de Jesus foram imensuráveis, também os foram os benefícios que ele obteve para nós, por meio deles. Teria sido suficiente para toda a eternidade se Jesus tivesse expiado nossos pecados e os perdoado, para que Deus não se lembrasse mais deles, mas Ele quer até mesmo moldar a nós pecadores à sua própria imagem, a mais bela de todas. Quem pode acreditar nisso? Devemos ser impecáveis, elevados ao seu lado, cheios de glória, refletindo o grande amor que brilha em seu rosto, a alegria que permeia a cidade de Deus e a humildade perfeita e inacreditável. Quando pensamos em nós mesmos, atenção, em nós mesmos e em nosso orgulho, no entanto, esta humildade adornará a noiva na cidade de Deus, enobrecendo-a, e o Senhor se alegrará com ela, com grande júbilo. Está no livro de Sofonias 3:17. Todos os anjos adorarão e clamarão: ó Cordeiro de Deus, isso tu realizaste através do teu sofrimento e do derramamento do teu precioso sangue. Quão infinitamente grande deve ter sido o teu sofrimento para criar uma nova criação de tais pecadores. Nós te louvamos e adoramos, ó Cordeiro que foi morto. Através da tua obra de redenção, tu tornaste possível que as almas realmente refletissem a tua imagem, refletissem a glória de Deus e habitassem na cidade de Deus, onde agora reinam contigo a partir do teu trono. Por toda a eternidade, a noiva viverá no seu reino de beleza eterna. Jesus foi para lá antes dela, como ele disse, para preparar um lugar para ela, uma morada à vista da qual ela se sentirá como se estivesse sonhando. Então Jesus revelará a ela o seu coração e ela o conhecerá como nunca conheceu na terra. Seu amor e gratidão serão tão intensos que o seu coração explodirá se ela ainda possuísse um corpo terreno. Outra experiência espiritual especial aguarda a noiva, que foi transformada já à sua imagem. Na terra ela teve um gostinho disso. Repetidamente, em meio ao sofrimento, ela soube o que significava ser uma filha amada do Pai por meio de Jesus Cristo. Como noiva do Filho, ela experimentou a ternura do amor do Pai, o calor do seu conforto e momentos milagrosos de ajuda, embora naturalmente também tenha passado por disciplina e provações. E podemos imaginar que agora no céu o próprio Jesus apresentará a sua noiva ao Pai. Que momento único será quando o Pai contemplar a sua filha, a noiva do Cordeiro, transformada à semelhança do seu Filho e radiantemente bela. Então o seu coração transbordará de alegria e todo o céu ressoará com adoração e regozijo de uma humanidade depravada. Deus escolheu suas primícias que estão inflamadas com o amor nupcial por Jesus, por meio do sofrimento e da morte do seu Filho. Ele as preparou para que agora pudessem celebrar o casamento com elas. Com admiração, a noiva cairá repetidamente diante do Cordeiro de Deus, o seu noivo. Ao vê-lo em sua majestade, ela será incapaz de compreender que uma pecadora como ela possa ter a imagem de Jesus. Por ter sido transformada à sua semelhança, ela tem o privilégio de compartilhar a vida do seu noivo em seu reino, as preocupações do seu coração, incluindo seus propósitos amorosos para o mundo. Ela participará da alegria e felicidade infinitas que só podem ser encontradas no céu. Na terra, tal felicidade seria mais do que ela poderia suportar.
Sua vida no mundo vindouro, sua vida eterna e real será 1000 vezes mais maravilhosa do que todas as alegrias de um amor nupcial terreno, pois ela estará unida eternamente a Jesus em verdadeiro amor perfeito. Na cidade de Deus, a noiva receberá sinais impressionantes de honra de seu noivo e de todo o mundo angelical, mas o seu único desejo será que a homenagem seja prestada àquele que supera tudo o mais e que é único, digno da maior honra, Jesus. E assim ela se unirá ao coro estrondoso da adoração que fará os céus ressoarem glória, glória ao Cordeiro. Sim, ela deseja adorá-lo como o Cordeiro de Deus, marcado por feridas, que através da sua morte sacrificial remiu a noiva e a glorificou, permitindo-lhe participar da glória de Deus, seus vários atributos. Para ela, isso é algo tremendo, inconcebível, que ela nunca deixa de se surpreender. Uma pecadora como eu, escolhida para ser noiva de Jesus Cristo e chamada para as bodas do Cordeiro, como é que isto é possível? Tal graça nos encherá de alegria e admiração. Nós nunca seremos capazes de compreender este mistério tão sublime. A aliança matrimonial de Deus com a sua igreja, a aliança de Jesus com a sua noiva, a alegria e um deleite dominarão a noiva quando ela experimentar em toda a sua plenitude o que o Senhor lhe prometeu em sua palavra. Nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nenhuma mente concebeu o que Deus preparou para aqueles que o amam. Provavelmente haverá uma grande celebração sempre que uma noiva entrar no céu, alguém em quem Jesus conseguiu completar a sua obra e que ele pôde transformar à sua imagem. Então Jesus será louvado por ter realizado isso por meio dos seus sofrimentos. Haverá homenagem ao soberano Senhor em seu trono. Uma alegria incomparável encherá os espíritos dos justos aperfeiçoados, como está em Hebreus 12:23. Todos aqueles que já alcançaram a meta celestial e têm o privilégio de viver na cidade de Deus. Multidões virão em massa ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, com seus milhares de anjos, e se unirão à reunião alegre. Os anjos ficarão maravilhados e cheios de grande alegria ao ver a glória daqueles que conheciam como pecadores fracos e muitas vezes repugnantes, e todo o céu se unirá na adoração ao Cordeiro. Mas quanto mais Jesus, o noivo, se alegrará ao ver a sua noiva, e talvez ele se dirija a ela com palavras do Cântico dos Cânticos, que está em o capítulo 4:7. Você é toda formosa, minha amada, e não há nenhuma falha em você. Amém?